Oi, B31. Vamos para mais uma aulinha? A aula de hoje, então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a subtração. O que é a subtração, né? Aquela coisinha que chamava, até a gente chegar na B30, a gente falava, vamos fazer conta de menos. Calma, uma coisa de cada vez. A subtração é uma operação matemática em que a gente está sempre calculando a diferença entre dois números. Isso é muito importante. Se a gente gravar a ideia de que a gente está calculando a diferença entre dois números, a gente vai conseguir resolver a maior parte das atividades que a gente tem pela frente. Tá? Então, essa ideia é uma ideia muito importante, a diferença entre dois números. Porque quando a gente sabe que a gente está procurando a diferença, a gente começa a entender que se eu tenho e eu gasto, a diferença é uma subtração. A diferença do que eu tinha porque eu tenho depois é uma subtração. Tá? A diferença entre uma distância e outra, entre uma localização e outra, a diferença entre o que eu tenho e o que o meu amigo tem, certo? A diferença entre duas coisas é uma subtração. Tá? Lá no nome das partes da subtração, quando a gente tem, por exemplo, 95 menos 42. Vou fazer uma bem simplinha aqui. 5 menos 2, 3. 9 menos 4, 5. Ok? Isso aqui recebe o nome de minuendo. Olha que nome estranho. Porque é um número que está sendo diminuído. Subtraindo, que é o número que está subtraindo. E o nome disso aqui é diferença. Ou resto, que é o que sobrou. Diferença. Minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Então, assim, se a gente começa a se dar conta de que é o que restou, que é o que sobrou, mas também é a diferença entre duas coisas, a gente resolve todos os problemas. Tá? Onde é que a gente vai ver a subtração? Em problemas que falam em retirar, tirar, subtrair. Comeu, tem 10 maçãs, comeu 3. Bom, ele está retirando. Está retirando para comer. Ele tem 70 reais, gastou 35. Ele está retirando. Ele tem... ele tinha 50 bolitas e perdeu 12 no campeonato. Ele está retirando, está subtraindo, está perdendo, está tirando. E o meu resultado é a diferença do que tinha quando começou para o que tinha quando terminou com essa perda. É a diferença depois da perda. A gente não fala em diferença depois de ganhar. A gente fala em acúmulo. Quanto mais eu tenho, com quanto eu fiquei. Mas diferença vai estar sempre relacionada a essa perda. A quanto eu vou ter depois de perder. E aí tem outras coisas aqui. Sacou. Retirou. Quando está envolvido questão financeira. Tem 300 reais no banco. Sacou, quer dizer, retirou 100 reais. Certo? Então,
Sempre que eu estiver lidando com essa perda, com essa diferença, não vamos falar em a menos, vamos falar em diferença, a gente está lidando com uma subtração. Também está lidando com subtração quando a gente fala em distância, amplitude e variação. Como assim? Isso aqui, ó, amplitude. Normalmente a gente vai lidar com amplitude quando a gente estiver falando com diferença entre a maior e a menor. O mais comum no vocabulário das pessoas é a amplitude térmica. Quer dizer, qual é a diferença entre a máxima e a mínima da temperatura hoje? A gente pega, sei lá, um dia em Porto Alegre, a máxima vai ser de 20 graus e a mínima vai ser de 8 graus. Qual é a amplitude térmica? Quer dizer, qual é a diferença entre a maior e a menor temperatura? Diferença. Se é a diferença, a gente já sabe que é uma subtração. 20 menos 8, 12. Fica simples. Sempre que estiver lidando com diferença, subtração. Variação, mesma coisa. Variação térmica. Variação amplitude. Ah, um carro está andando, vai de Porto Alegre até a praia, a velocidade máxima que ele vai é 110, a mínima é 60. Qual é a variação dessa velocidade? Bom, 110 menos 60, 50 km por hora. Ele está variando 50 km por hora. A variação está relacionada também à diferença entre a maior e a menor. E por que eu botei distância nesse mesmo lugar? Porque é a distância entre esses números. Se eu pegar qual é a distância entre uma casa que fica no quilômetro 25 e uma casa que fica no quilômetro 45. A distância é maior menos menor. A distância entre dois números é a subtração, é a variação, é a amplitude entre o maior e o menor. Isso aqui ajuda aí a muitas outras coisas. Essa ideia ajuda a fazer cálculo mental, a transformar os cálculos em coisas mais simples. Se a gente se dá conta de que a subtração é a distância entre dois números, muita coisa facilita. Tá? Então, assim, focar nessa ideia de distância, amplitude e variação para gravar bem. O que também é subtração? Completar. Quanto falta? Eu quero comprar um jogo que custa R$149. Eu tenho R$125. Quanto falta para eu comprar? Quanto falta? Quando eu estiver falando em quanto falta, quando eu estiver precisando completar alguma coisa, subtração. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Falta R$24 para eu comprar esse jogo. Certo? Então, assim, quanto falta? Quanto falta para eu chegar? Eu tenho que ir lá no quilômetro 45. Eu estou lá no quilômetro 25. Quanto falta para eu chegar? Falta 20 quilômetros. Por quê? 45 menos 25 é 20. Certo? Então a ideia de completar também é uma ideia relacionada à subtração. Ok? Quanto falta de farinha nessa receita? Eu já coloquei 2 xícaras. Quanto falta de... Falou em quanto falta, está falando em subtração.
E a ideia de comparação, que é a que mais confunde as pessoas. Mas se a gente começar a entender essas anteriores, a de comparação fica fácil. Que é, quanto a mais... Opa, tá falando em mais aqui e eu vou fazer menos? Por isso que eu estou tentando dizer para vocês, não vamos esquecer essa ideia de mais, menos. Vamos pensar, adição, subtração. Quando eu estou perguntando quanto a mais... eu tenho... vamos pensar lá em vocês, tá? A pessoa tem 11 anos. O irmão mais velho tem 15 anos. Quantos anos a mais o irmão mais velho tem? Eu não vou fazer 15 mais 11 e dizer que o irmão mais velho tem 26 anos a mais. O cara tem 15 anos, como é que ele vai ter 26 anos a mais? Ele só é 4 anos mais velho. Entendeu? Quando eu estou dizendo quanto a mais, quanto a menos, quanto a mais, quanto a menos, eu estou procurando a diferença entre as idades, a diferença entre essas pessoas. E se eu estou procurando a diferença entre essas pessoas, entre o que elas têm, entre a idade, entre a altura, se o que eu estou procurando aqui é a diferença, diferença é uma subtração. Certo? Então, assim, dá um pause, copia isso aqui, faz umas anotações aí que vocês acharem importantes de algo que eu falei e não está escrito. Se precisar, ouve de novo essa parte da aula. Eu vou apagar aqui e passar uma pequena atividadezinha para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Pause, copia, já volto. Então, pessoal, vocês deram pause, copiaram, ouviram de novo, entenderam aí o que está acontecendo. Eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Nós vamos com calma, tá? Vou explicá-la bem direitinho. Nas situações problema a seguir, identifique e calcule aquelas que envolvem a subtração. Quer dizer, nós temos aqui 6 situações problema, tem algumas que são subtração e tem algumas que não são. Quero que vocês identifiquem quais delas são subtração. E aí resolve. São subtrações bem simples. Eu fiz bem simples. É só para ver se vocês conseguem identificar qual é subtração, qual não é. E aí resolve. Olha só. Lucas tem 45 cartinhas, Daniel tem 23. 23 cartinhas, né? Quantas cartinhas Lucas tem a mais que Daniel? Será que isso aqui é uma subtração? Vocês lembram lá do que vocês acabaram de ouvir? Se for, resolve, tá? A Aline tem 12 brincos, comprou outros 3. Com quantos ela ficou? Será que isso é uma subtração? Lembra lá. Se for, resolve. Se não for, não precisa resolver. 3. Em Porto Alegre faz 15 graus, em Brasília faz 28 graus. Qual a diferença de temperatura? Diferença de temperatura é subtração? Não é? Se for, resolve. Se não for, não precisa resolver. Pedro quer comprar um livro que custa R$ 39,00. Ele já economizou R$ 28,00. Quanto falta para ele comprar? Quanto falta? É subtração? Não é? Se for, resolve. Se não for, não resolve. Sempre assim. Marcelo tem 8 carrinhos. Denis tem 12 carrinhos. Quantos carrinhos eles têm ao todo? Quantos eles têm ao todo? É subtração? Não é? Se for, resolve. Se não for, não resolve. Sempre isso. O hospital tem 85 leitos. Esse aqui, pensando lá na história que a gente está passando, toda essa causa aí da pandemia. Já tem 82 leitos ocupados. Tem 85 leitos, já tem 82 leitos ocupados. Quantas pessoas o hospital ainda pode atender? Essa pergunta, quantas pessoas o hospital ainda pode atender? É subtração? Não é. Se for, calcula. Se não for, pode passar adiante. Certo?
dá aquele pause, copia, resolve, copia, resolve, se é que tem que resolver. Faz com calma, vai com calma, vai pensando tranquilamente, tá? Eu não vou aumentar essa aula, acho que por aqui é um bom momento da gente parar. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a subtração, sobre, né, coisas que envolvem ela. Espero vocês. Não esquece, terminou de fazer a atividade, faz a fotinha e manda lá no Cortex para mim, tá? Beijo, até a próxima.